Muito bem. Para aqueles que ainda vão chegar também, sejam bem-vindos. Vamos dar início aí à aula propriamente dita. Miologia do membro superior, eu trouxe aqui um livro, aqui que Não Encontra Mais para Vender. Esse livro aqui, ó, Anatomia Palpatória, a autora aqui é Lília Junqueira. Aí vocês têm toda a parte de aparelho locomotor, então envolve ossos, músculos, nervos, então são as principais estruturas aí que esse livro trata. Então essa autora aqui, ela traz bastante ilustrações e eu recomendo esse atlas, é um atlas texto, né? Um atlas texto de anatomia palpatória. O outro que eu recomendo é aquele do Tixa, ou TIXA, né? Tixa, Serge Tixa, francês. Também um excelente livro de anatomia palpatória. E o Derek Field também é um livro-texto muito bom também, ajuda bastante, vai ajudar vocês a se familiarizar. Com relação aos termos anatômicos, eu sempre adoto a terminologia que a professora deve ter informado vocês em roteiro, que é a terminologia oficial da anatomia, que é de 2001. Então, há alguns nomes de músculos, a gente procura sempre atualizar para vocês, para não haver, por causa dessa preocupação com pesquisas que atualmente não se utiliza mais nomes que não têm relação muito anatômica, né? Principalmente nome de pessoas. No YouTube tem alguns vídeos de anatomia palpatória, devendo alguns, vocês poderão consultar, mas sempre tendo cuidado de adaptar a terminologia anatômica oficial. Então, começando os músculos membro superior, eu vou passar depois. Hoje eu não trouxe um modelo aqui, eu não trouxe aqui uma pessoa que possa me ajudar, para que eu possa fazer a palpação, então, na medida do possível, eu vou me auto-apalpar, tá bom? Na medida do possível, eu digo porque eu não tenho como fazer palpação na vista posterior, né? A não ser que eu faça movimentos que permitam que vocês vejam alguma coisa na vista posterior do membro superior, mas eu vou ter que mais falar do que mostrar para vocês. E depois, nas imagens dos slides, vai ficar bem mais claro para vocês. Eu creio que dará para vocês, inclusive, montarem o trabalho que eu pedi, que é uma apostila, um atlas de anatomia palpatória de 10 acidentes ósseos e 10 músculos, e cada estrutura dessa, ou cada músculo, corresponde também a uma questão com resposta para a parte teórica também. Bom, eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, o trabalho é individual, mas vocês podem pegar um colega e fotografar e utilizando a palpação para mostrar o que vocês estão apalpando. Vocês fazem uma lista também das estruturas que estão sendo apalpadas, ou de músculos, e uma questão em cima desse mesmo estrutura ou músculo, acidente ósseo, né? Ou músculo. Então, acho que não tem problema, né, pessoal? Vamos tocar, então. Então, é o seguinte, os músculos, eu passei até um roteiro também para vocês. Então, tem uma numeração, às vezes, que não está de acordo, assim, que não começa com o número 1, mas sempre os músculos que estão mais superiores, vou descendo para os músculos mais distais. Então, de proximal para distal. O que é proximal? É aquilo que está mais aproximado ou junto da raiz do membro superior, que é formada por 2 ossos já apresentados a vocês, que é a clavícula, esse acidente ósseo aqui, ou melhor, esse osso aqui, chama-se clavícula, e o outro que é a escápula, né? Então, é a raiz do membro superior. Tudo que está mais próximo disso é proximal, o que está mais perto disto. O que está mais próximo da extremidade livre do membro superior é distal. Então, o que está mais em direção aos dedos da mão é
distal, porque está afastado da raiz do membro superior. Os músculos que eu vou falar aqui, que eu vou apresentar para vocês, não são os músculos do tronco que se inserem no úmero, que são importantes e serão tratados numa aula futuramente. Os músculos do tronco são aqueles que anatomicamente o ventre muscular está situado nesta região, então são intrínsecos dessa região, mas a sua inserção se faz no osso do braço ou em ossos da cintura escapular, né, da cintura do membro superior. Então, no caso, seria o trapézio, o latíssimo do dorso, peitoral maior, peitoral menor, subclávio, serrátil anterior, esses músculos aí, chamados de tóraco-apendiculares e espino-apendiculares. Né? Serrátil anterior, subclávio, romboide maior, romboide menor, que movimenta a escápula, levantador da escápula também. Então, eles movimentando a escápula, é lógico que eles vão atuar também no osso do braço, que é o húmero, que eu já havia mostrado anteriormente no meu parceiro, que é o meu filho, que estava aqui, que eu estava usando máscara. Não sei se vocês entenderam, minha voz ficou clara para vocês. Eu assisti o vídeo também, eu assisti a gravação, talvez não sei se ficou bem claro para vocês, por isso que eu estou perguntando com relação à qualidade do som, tá bom? Vocês provavelmente alguns têm problema com a internet, e às vezes cai a conexão e dá uma série de outros problemas que obriga que assista essa aula em outra oportunidade, de uma forma que não é síncrona, né? Então, vocês assistiriam assincronamente. Então, aqui vejam bem o seguinte, aqui o ombro, já aproveitando eu como modelo, né, nós temos aqui o meu direito, aqui o meu esquerdo. Isso, os dois devem ser utilizados, então a palpação ela tem que ser, de preferência, tem que ser bilateral, né? A maioria dos músculos, não só acidentes ósseos, apendiculares, começando pelo membro superior, eles têm que ser vistos tanto à direita quanto à esquerda. Por exemplo, utilizando a minha mão aqui no ombro direito, eu vou sentir um arredondamento, que é o músculo que predomina nessa região, olha só, músculo que predomina nessa região, já bem conhecido de vocês, que tem 3 partes, a partir da clavícula, do acrômio da escápula e da espinha da escápula. As 3 partes são 3 origens que convergem através de um músculo multipenado, né, para ajudar vocês na dica, que recebe o nome de... Vamos ver quem sabe. Hein? Se insere no úmero. Vamos lá? Tríceps, professor. Quem? E deltoide, Renan. Isso mesmo. Então, deltoide, justamente o nome oide, significa em forma de delta, né? O delta é uma letra grega. É um músculo triangular, como se fosse, por exemplo, a asa delta, né? Alguma coisa assim, semelhante à asa delta. E o músculo ele tem 3 partes de origem, que a gente chama de deltoide anterior, médio e posterior. Mas, na verdade, anatomicamente, essas partes são chamadas de clavicular, acromial e espinal. Então, esse músculo, para fazer a prova e função da função muscular dele, que é a manobra utilizada pelos terapeutas, né, nas massagens ou fazer esse trabalho de osteopatia, tratamento osteopático, então tem que saber muito bem a articulação que está movimentando e a função desse músculo. Esse músculo ele é agonista da abdução do braço. Então, a abdução do braço é aquele movimento que eu procuro sempre levar o membro superior, no caso o direito, para a posição horizontal. Tá certo? Então, a partir desse momento que eu abduzi o braço, as 3 partes do deltoide, principalmente a acromial, que é a origem do acrômio da escápula, essa parte aí, ela sofre, você sente que enrijece, que contrai. Então, aí você volta na posição de abdução, original na posição anatômica, você relaxa o músculo, tá bom? Mesma coisa você faz também para a esquerda. Você apalpa aqui, eu vou apalpar aqui minha mão,
Normalmente, você pode fazer, então, com a pessoa sentada, como estou agora, ou a pessoa em decúbito lateral, deitada numa mesa, por exemplo, numa maca ou num colchonete no chão, e vocês poderão trabalhar também com essa pessoa, ela em decúbito lateral, a parte de cima é o que você vai apalpar. Lembra das regras da palpação? Você tem que ter uma mesa de dissecação, uma mesa de palpação, tá? Então, esse indivíduo fica na horizontal, deitado, em decúbito. Os decúbitos que nós vimos é aquele decúbito supino, que é de barriga para cima, né? Seria dorsal, e o contrário, o decúbito prono, que é o decúbito ventral, tá certo? Então, você fica entre dorsal e ventral, você fica na lateral, e aí você faz os movimentos de abdução também e posiciona a mão em cima do arredondamento que o deltoide faz aqui. Quando você faz esse movimento, você já sente a contração do deltoide. Para falar de um outro músculo que também é abdutor do braço, é o supraespinal. Vocês devem estar lembrados desse, né? Esse músculo supraespinal tem origem lá atrás, lá na fossa supraespinal da escápula. E ele se insere, então, embaixo, inferiormente ao deltoide, também no tubérculo maior do úmero, tá certo? Tubérculo maior do úmero. Esse supraespinal, juntamente com o infraespinal, infraespinal, o subescapular e o redondo menor constituem os 4 músculos do manguito rotador. Perfeito? E vocês devem estar lembrados disso. Por que é chamado de manguito rotador? Porque eles funcionam como se fosse a manga dessa camisa, envolvendo e protegendo a articulação glenohumeral, a articulação do ombro. Uma das funções do deltoide não faz parte do manguito, mas também proteger essa articulação e fazer a aproximação da cabeça com a cavidade glenoidal da escápula, cabeça do úmero, cavidade glenoidal da escápula. Chama-se de cooptação, certo? Então faz a cooptação, aproximação. Essa articulação também é sujeita muito a luxações, porque os próprios músculos, eles têm que estar auxiliados também por ligamentos. Então, na cápsula articular tem os ligamentos glenohumerais, que reforçam essa cápsula articular. O transverso do úmero também, que mantém preso o tendão do bíceps braquial, cabeça longa, no sulco intertubercular. Alguma dúvida, gente? Então, continuando aqui, o deltoide ele tem 3 partes e 3 origens. Anteriormente, o deltoide apresenta a parte clavicular, né, que é chamado deltoide anterior. Entre a parte clavicular e a de trás, lá chamado deltoide posterior, é a parte espinal, né, vão agir no sentido de fazer a flexão e a extensão do braço. Então, a parte clavicular faz a flexão do braço. Essa flexão do braço, juntamente com a adução, fica mais fácil da gente sentir essa parte clavicular do deltoide, porque muitas vezes pode confundir com a palpação do peitoral maior, que também faz esse movimento de flexão do braço. Tá bom? O peitoral maior tem parte clavicular também. Então, essa parte clavicular, no caso, especificamente do deltoide, olha meus dedos aqui pegando. Você faz a abdução, e quando essa abdução na horizontal é junto com a flexão, você contrai o músculo. Para facilitar também o movimento, você pode fazer a flexão do cotovelo e faz esse movimento de aproximação aqui, ó. A abdução juntamente com a adução, e você sentir a contração da parte clavicular, que é o deltoide, chamado antigamente deltoide anterior, né? Lembram disso, pessoal? Então, ó, parte clavicular, esse movimento aqui, eu pego os dedos da mão, no caso, você faz do seu parceiro, e você faz a palpação dessa parte clavicular. Agora, a parte posterior, que é chamada também de parte espinal, né, que tem origem da espinha da escápula, inserção também na tuberosidade do úmero, deltoide do úmero, para o músculo deltoide, que está aqui, ó, tuberosidade deltoide, ou
para o músculo deltoide. A região posterior do músculo, ou parte espinal, você faz a abdução, mas com extensão para trás, tá certo? Ó, quanto mais para trás eu vou jogando meu braço aqui, mais eu vou sentindo a contração dessa parte espinal do deltoide. Perfeito, gente? E aí, quando você quer apalpar somente a parte acromial, você faz a partir da horizontal também. Então, não com flexão, né, na horizontal, nem com extensão na horizontal, mas posiciona assim o membro superior no plano frontal. Perfeito? Do jeito que eu estou fazendo aqui. Vejo que eu estou fazendo a abdução do ombro até um certo ponto aqui, né? A partir do momento que eu faço uma hiperabdução, quer dizer, uma abdução mais alta ainda, elevando mais ainda, eu vou ter que ter um reforço ao músculo deltoide, inclusive ele já está cansado já. Aí que entra o supraespinal, na manutenção, olha. Então, o supraespinal, gente, ele está aqui posteriormente, na fossa supraespinal da escápula, aí você faz esse movimento aqui, você vai ter também a contração do supraespinal embaixo do músculo trapézio, a parte descendente do trapézio, que se insere aqui anteriormente na clavícula, certo? Parte espinal descendente, desculpe, a parte cervical ou descendente do músculo trapézio. Então, embaixo desse trapézio aqui, vocês vão ter o músculo supraespinal na hiperextensão. Tudo bem? Lógico que o músculo supraespinal também participa de todos os movimentos de abdução, mas o deltoide vai ser o principal, sendo auxiliado pelo supraespinal, que é o sinergista dele. Ok? Simples, né, pessoal? Não é complicado. Aí nós, então, temos, como eu falei para vocês, o músculo supraespinal ou infraespinal, redondo menor, e o subescapular. O subescapular e redondo menor. Quais são as ações deles? Supraespinal abduz a escápula, participa da rotação lateral também, porque aqueles músculos mais que têm inserção atrás do úmero, em relação ao tubérculo maior do úmero na inserção, origem escapular, né? Eles participam de movimentos rotatórios, ó. Então, eu vou fazer um movimento de rotação aqui, rotação lateral, certo? Do braço. Tudo bem, ó? A volta aqui é rotação medial, ou rotação interna, lateral externa, né? Ó, rotação lateral. Então, esses músculos rotadores, eles vão estar agindo, aí no caso vai ser mais o infraespinal, que está lá, aqui por baixo da espinha da escápula, na fossa infraespinal. Então, o infraespinal, o redondo menor, eles são rotadores laterais, tá certo? O subescapular e o redondo maior subescapular fazem o contrário, faz rotação medial, tá? Então, como que eu faço para palpar isso aí, gente? Lógico que não dá para fazer em mim. Então, eu vou localizar no paciente o ângulo inferior da escápula. Lembra como é que faz para localizar o ângulo inferior? Faz aquele movimento de rotação medial do braço, em que aqui o dorso da mão, meu punho, ele fique logo atrás da coluna lombar, acima do sacro, tá certo? Colocando nessa posição aqui, vai ficar bem avultada, né? Como se fosse assim, projetada para trás ou retraída a escápula. Faz uma retração, movimento para trás. E você apalpa lá atrás aqui o ângulo inferior da escápula. A partir do ângulo inferior, você vai em direção à margem lateral, tá? Onde o primeiro músculo que vai aparecer de origem no ângulo inferior vai ser o redondo maior. Então, fazendo essa rotação medial, gente, ó, rotação medial, com adução, eu vou sentir a contração do músculo redondo maior. Movimento oposto de rotação lateral, e também ajudando na adução da escápula, mas principalmente rotação lateral, vai ser a atuação do redondo menor. Só que o redondo menor não tem origem do ângulo inferior da escápula, ele tem origem aproximadamente na metade do caminho, na margem lateral da escápula. Antigamente falava bordo lateral da escápula. Tudo bem? Então, redondo menor, ele é rotador lateral, ok? Então, vocês têm que ter essas funções em mente
e a localização dos músculos no paciente pode estar sentado, como eu estou agora, ou pode estar em decúbito lateral. E aí, pessoal, podemos continuar? Podemos? Ótimo. Com relação ao músculo bíceps braquial, vocês lembram das origens do bíceps braquial? Acho que muita gente deve saber, né? Que é o músculo mais popular, vamos dizer assim, o músculo do Muck, ó. Bíceps braquial, né? O músculo do Muck. Eu estou com dificuldade até para movimentar aqui a minha mão, aqui, mas é esse músculo aqui vocês trabalham na academia, tá bom? Então, com relação ao bíceps braquial, ele vai ter duas cabeças, né? Uma cabeça se origina da onde? Processo coracoide da escápula, que eu pego aqui, ó, o meu dedo. Processo coracoide da escápula. Cabeça curta do bíceps braquial do processo coracoide da escápula. Por que eu não estou sentindo a cabeça curta? Porque o deltoide também encobre essa cabeça, né? A cabeça longa, também coberta pelo deltoide, o que dificulta a palpação, vai passar aqui aproximadamente, ó, em direção ao sulco intertubercular, caminhando no sulco intertubercular e com origem do tubérculo supraglenoidal da escápula. Não dá para a gente sentir o tubérculo supraglenoidal da escápula, eu sinto a cabeça do úmero, tá bom? Então, o tendão da cabeça longa, ele perfura a cápsula articular para ter origem do tubérculo supraglenoidal ao nível do lábio glenoidal da escápula. Então, vejam, pessoal, nós vamos ter um outro músculo, que nós vamos apalpar além do bíceps braquial, que é mais superior, também junto com a cabeça curta do processo, ou melhor, junto com a cabeça curta do bíceps braquial, com origem no processo coracoide da escápula. Esse músculo se chama coracobraquial. Tudo bem? Já conheci vocês. Então, o coracobraquial, você vai pegar em direção à prega axilar anterior. Estou fazendo aqui em mim mesmo, a prega axilar anterior, tá? Aqui, né, a prega axilar, e aqui a região da cabeça curta do bíceps braquial, onde você vai sentir, vai fazer uma pegada com o dedo indicador e fazer um movimento de adução do braço, juntamente com a flexão na horizontal. Então, você volta à posição original, ó, de abdução na horizontal, aí você faz a adução e pega a cabeça curta do bíceps em direção ao processo coracoide da escápula e você sente um outro músculo junto à origem da cabeça curta, que é o coracobraquial, que vai se inserir também no úmero, no terço médio do úmero, na face medial, certo? Coracobraquial. Tudo bem? Então, se faz um movimento de flexão juntamente com a adução do braço. Ok? Aqui já o músculo vai se relaxando, aqui ele vai contraindo. E aí, o bíceps braquial, reparem que o bíceps braquial vai ser sempre o quê? Flexor do cotovelo. Flexor do cotovelo. Só que a flexão do cotovelo eu posso fazer com a mão pronada, né? Ou semipronação, como se fosse bater martelo, semipronação, ou pronação mais, uma pronação maior, uma rotação maior, pronado. Então, a partir do momento que eu estou fazendo esse movimento de rotação na pronação, o antebraço na pronação, eu estou flexionando também o cotovelo, mas aí eu não estou sentindo os dois ventres do bíceps braquial. Na verdade, estão mais relaxados. Por que será? Quem sabe por quê? Ó, bíceps braquial, a mão supinada, né? Então, a mão supinada, aí eu sinto a contração do bíceps braquial. Eu estou pegando desse jeito por causa da orientação das fibras do músculo. Então, por que acontece isso? Quando eu faço a pronação, o bíceps, ele relaxa. Quando eu faço supinação, ele contrai. Né? Por quê? Pela posição de inserção do bíceps braquial na cabeça, ou melhor, abaixo da tuberosidade do rádio, ou na tuberosidade do rádio, desculpe. Não abaixo. Na tuberosidade radial, ou do rádio. Então, o bíceps braquial se insere na tuberosidade radial, ou do rádio. Então, devido a isso, ele movimenta o rádio, mantendo a mão
supinada. Tudo bem? Então, quando eu faço a pronação, eu não estou trabalhando mais com a inserção dele no rádio, mas sim com a inserção do músculo braquial na ulna. E vai ter outra tuberosidade, chamada tuberosidade ulnar. Então, para ajudar vocês, o braquial, ele está localizado logo sob o bíceps braquial. Então, nesse compartimento aqui, ó, nós temos o bíceps, aqui temos o tríceps, que está relaxado, está bem mole, né? E entre os dois, o braquial. Perfeito? O músculo braquial, ele tem origem da onde? Do úmero, da face anterior da diáfise do úmero, da metade distal do úmero, e a inserção se faz na ulna. E quando se faz a inserção na ulna, faz na tuberosidade da ulna. Certo, gente? Você tem o processo coronoide da ulna e a tuberosidade logo inferior, o distal. Então, o braquial se insere na tuberosidade da ulna, o bíceps braquial se insere na tuberosidade do rádio, e para ter uma atividade do músculo braquial, eu tenho que fazer a mão semipronada ou pronada. Aí eu faço a flexão para sentir mais profundamente a contração do músculo braquial. Ok? Músculo braquial. Então, vejam o seguinte. Vou descansar a mão aqui. O membro superior aqui, que está cansado. O músculo bíceps braquial, ele tem duas inserções. Né? Ele é bicaudado, lembra? Gabriel, Leonardo, Márcio estão aí. Taylor, Renan, né? São esses que estão presentes. Sim. Então, Taylor, nós temos que ver o seguinte, ó. Quando você faz a palpação, você apalpa não somente o ventre dos músculos, você apalpa também o tendão de inserção dos músculos. Então, aqui na região da fossa cubital, isso aqui chama-se fossa cubital, tá? Onde nós vamos ter músculos com origem do epicôndilo lateral do úmero e do epicôndilo medial. Então, aqui na fossa, na interlinha articular, nessa prega aqui, nessa dobra da pele, vamos ter duas inserções importantes. No rádio, o bíceps braquial, a tuberosidade do rádio. Na ulna, o músculo braquial, tá? Nós temos que apalpar um outro músculo flexor também do cotovelo, que é o bráquio radial. E quando vamos fazer o movimento de extensão do cotovelo, nós vamos apalpar o tríceps braquial. Então, vou até ficar em pé. Márcio, queria falar alguma coisa? Não, sem querer. Oi? Não estou ouvindo. Liguei o microfone sem querer, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou ficar em pé, inclusive, para ajudar vocês a visualizar melhor, né? Já que eu sou paciente também e sou o terapeuta. Então, eu vou ficar em pé aqui. Vocês têm o tríceps braquial, tá? Aqui nós temos essa prega aqui do cotovelo, onde está o oléculo da ulna. Quando eu faço esse movimento, repare aqui, ó. Não sei se a luz está atrapalhando um pouquinho. Aqui, vou fazer um pouco mais de sombra. Ó, aqui quando vocês estão vendo esse contorno aqui, ó. Então, aqui é a aponeurose do tríceps braquial. Quando eu faço esse movimento de extensão do cotovelo, nós vamos ter dois músculos aí agindo. Um é o anconeu, e outro é o tríceps do braço, o tríceps braquial. O tríceps braquial, é lógico que ele tem três cabeças, né? Três cabeças. Uma cabeça mais profunda e medial, certo? Uma cabeça lateral, que é vista aqui também, lateral com extensão do cotovelo, e a cabeça longa, que vai em direção, ou que tem origem, a tubérculo infraglenoidal da escápula. Então, as três cabeças, a cabeça longa, né, que mais ou menos aqui, ó, eu faço esse movimento também, eu posso fazer um movimento de extensão e tanto do cotovelo quanto do braço, de tal forma que eu tenho a palpação aqui da cabeça longa. As duas cabeças que estão, a lateral e a medial mais coberta pela longa, elas são palpáveis quando eu faço a extensão completa do cotovelo. A extensão do cotovelo aqui, ó, faço completa. Estou fazendo o máximo de extensão que eu posso.
Quando eu faço essa extensão aqui, tem um músculo que tem origem do epicôndilo profundo, né? Aqui profundamente, ele tem origem do epicôndilo lateral do úmero e se insere embaixo do olecano, na margem posterior da ulna. Esse músculo chama-se ancônio e também é auxiliar do tríceps na extensão do braço. Aí eu faço a extensão aqui, ó, hiperextensão do ombro aqui, eu vou ter a ação da cabeça longa estendendo o braço. Bom? Muito bem. Então, vejam só. Então, recapitulando, pessoal. Então, nós temos os músculos que são flexores. O bíceps braquial também é um fraco flexor da articulação do braço. É um fraco flexor, mas ele é um potente flexor da articulação do cotovelo, na supinação do antebraço. O braquial, na pronação do antebraço, certo? Que aí eu relaxo o bíceps e eu tenho a contração do braquial. Ao mesmo tempo que eu faço esse movimento de pronação do antebraço, eu vou ter um outro músculo aqui, flexor do cotovelo, que tem outros também, né? Mas que é um dos músculos sinergistas do bíceps e do braquial, que é o chamado bráquio radial, que forma esse contorno aqui, essa elevação que vocês estão vendo, ó. Bráquio radial. Por que eu faço com a mão em martelo aqui, como se fosse semiplanado assim? Para poder fazer a pegada desse músculo bráquio radial na sua origem. Porque, vejam bem, agora vocês têm os compartimentos do antebraço. Que compartimentos são esses? Anteriores são flexores, posteriores são extensores do cotovelo. Flexores, extensores do cotovelo. E, ao mesmo tempo, aqueles que são laterais, eles também ajudam na flexão, e somente no caso aí, o bráquio radial, né? E em relação à ulna também nós temos o extensor e também o flexor, que nós vamos ver esses compartimentos aí. A gente, na palpação, a gente tem que ver os músculos que, primeiramente, são superficiais, tá bom? Então, aqui a minha mão está posicionada desse jeito, mas se vocês pegarem aqui a palma da mão, você tem duas eminências, né? O polegar aqui, chamado eminência hipotenar, a base da eminência hipotenar, da eminência tenar, perdão, do polegar. E a base da eminência hipotenar, que é do dedo mínimo. Então, pegue a base do dedo polegar, é chamado eminência tenar, vocês posicionam aqui no epicôndilo medial do úmero. Aqui a minha mão, olha aqui a base, posiciona em cima do epicôndilo medial do úmero e visualiza como é que ficam os dedos da mão em relação à face anterior do antebraço, tá? O dedo polegar, ele tem uma projeção em direção ao rádio, tá? Então, músculos que se originam do epicôndilo medial do úmero, flexores superficiais do carpo, né? E também, então, nós temos, basicamente, alguns indivíduos, pode ter ausência do músculo palmar longo, já conhecido de vocês, o pronador redondo, na região onde está o meu polegar, tá bom? Pronador redondo, o dedo indicador em direção ao tendão distal do flexor radial do carpo, o dedo médio, terceiro dedo, voltado para o músculo palmar longo, certo? Então, flexor radial do carpo, dedo indicador, dedo médio, palmar longo. Eu apresento, mas pode estar ausente em algumas pessoas, palmar longo, tá certo, gente? Nem sempre todo mundo tem. E depois o dedo anular, ele vai estar na posição situada entre o palmar longo e o flexor lunar do carpo, onde está situado esse dedo aqui, do anel, né, anular, onde está situado o flexor superficial dos dedos, que já faz parte da segunda camada de profundidade, tá certo? Flexor superficial dos dedos. Então, essa camada superficial é o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e o dedo mínimo, flexor lunar do carpo, ok? Flexor lunar do carpo voltado para a ulna, aqui, ó, dedo mínimo, voltado para o flexor lunar do carpo. Então, novamente, por a movimentação do punho
eu vou ter que trabalhar não somente sentir a contração da origem epicondilar medial desses músculos, mas também trabalhar a sua contração tendínea, que os tendões vão se enrijecer quando faço flexão do punho, bem como dos dedos e da articulação metacarpo-falângica. Então, se nós removermos esse compartimento da primeira camada e da segunda com o flexor superficial dos dedos, vai sobrar o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar, que nós vamos ver depois profundamente aqui, pegando o lado radial do antebraço, a face anterior do antebraço, a contração do flexor longo do polegar, tá? Então, junto com o flexor profundo dos dedos da terceira camada, retiramos a terceira camada, só vai sobrar um último músculo nessa camada que passa de transversal aqui na direção do punho, sentido transversal, que vai unir a una ao rádio, aproximadamente o quarto distal desses dois ossos, rádio e una. Esse músculo vai ser o pronador quadrado, pegando aqui os meus dedos aqui, indicador médio anular. Pronador quadrado faz parte da quarta camada de profundidade. Estão conseguindo acompanhar, gente? Então, flexor profundo dos dedos, que vai se inserir também na falange distal dos dedos laterais da mão, exceto o polegar, que é onde se insere o flexor longo do polegar. E o flexor superficial dos dedos vai se inserir na falange média desses dedos, movimentando, flexionando a articulação interfalângica proximal. Tá? Então, nós vamos ter que apalpar esses músculos também. Lógico que quanto mais profundo é o músculo, mais difícil vai ser apalpado. Aí, no compartimento póstero-lateral, o mais lateral de todos vai ser o bráquio radial, com origem da crista supraepicondilar lateral do húmero. Crista supraepicondilar lateral do húmero, com a inserção, sem atravessar o punho, a inserção no processo estiloide do rádio, certo? Então, aqui, ó, eu faço movimentos que procuram identificar esse músculo mais superficial e lateral, que é o bráquio radial. Tudo bem? Faço contração da mão também na pronação. Mão pronada. Bráquio radial. Inserção no processo estiloide do rádio. Bráquio radial. Perfeito? Aí os dedos, ou melhor, o carpo, né, falar outras coisas que eu até esqueci de falar, o tendão desses músculos, tanto anteriores quanto posteriores, né, eles são mantidos presos por uma cinta fibrosa, que é uma aponeurose que se desenvolve aí, chamado de retináculo dos extensores. Na verdade, uma aponeurose não, uma fáscia mais espessada, que a aponeurose faz parte do músculo. Então, chama-se retináculo dos extensores, que mantém preso os tendões dos músculos posteriores, e o retináculo dos flexores, que mantém preso o tendão dos músculos flexores, tá? Então, aqui, gente, na vista posterior, nós teremos aqui epicôndilo lateral, de onde sai, abaixo do bráquio radial, os músculos extensores radiais, que são dois, né? Radial longo e curto do carpo. Então, lembra da origem e inserção desses músculos, gente? É importante a gente recapitular isso. O pronador redondo tem origem do epicôndilo medial, mas tem uma origem unar também. O flexor radial do carpo tem origem tendão comum com o flexor unar do carpo, do epicôndilo medial. O flexor unar do carpo, ele tem origem também umeral, unar, além de umeral, tá? Quanto mais profundo os músculos aqui situados, eles vão ter uma origem mais distal em relação ao cotovelo, tanto do rádio quanto da una, tá bom? E nós vamos ver outro grupo de músculos que fazem parte da tabaqueira anatômica também, que são profundos, incluindo o extensor do dedo indicador, tá? Extensor do dedo mínimo e extensor do dedo indicador. Então, nessa vista posterior, nós vamos ter bráquio radial, que retiramos, depois, como se fosse uma prateleira, um músculo em cima do outro,
vocês têm da origem do epicôndilo lateral do húmero, o extensor radial longo, que se insere na base do segundo osso do metacarpo, ou segundo osso metacarpal. Então, extensor radial longo do carpo. Você remove o extensor radial longo, você vai ter logo em seguida, embaixo dele, o extensor radial curto do carpo, que se insere na base do terceiro osso metacarpal. Tá? Extensor radial curto do carpo. Os extensores radiais curtos do carpo, eles fazem movimentos de extensão, né? Ó, eu faço aqui movimento de extensão, vocês estão vendo que contrai esse compartimento aqui, ó. Você percebe que contraiu, tá? Quando eu quero apalpar o músculo ventromuscular, eu vou mais próximo do epicôndilo medial possível e faço o movimento. Quando eu quero apalpar a sua inserção, eu vou em direção à base desses ossos do metacarpo. O segundo e o terceiro osso metacarpal embaixo do retináculo dos extensores, onde vocês vão ter a pegada da inserção deles na base do osso metacarpal 2 e 3. Ok? Aí, o extensor lunar do carpo, ele também tem origem do epicôndilo lateral, mas tem uma cabeça também chamada de ulnar de origem, uma cabeça ulnar, da ulna aqui, ó. Então, ele percorre também toda a extensão aqui e se insere na base do quinto osso metacarpal, extensor lunar do carpo, tá bom? Base do quinto osso metacarpal, passando aqui por essa cabeça da ulna aqui, ó, nesse ponto aqui na base do quinto osso metacarpal. Então, gente, os tendões que nós vamos tentar localizar pela palpação, voltando aqui, ó, esses são os principais músculos. Tem o supinador também, né, que é um músculo profundo, mas que é mais difícil de apalpar, né, um músculo mais profundo com a retirada do extensor dos dedos, cujos tendões aparecem aqui, os 4 tendões aparecem aqui, né? Agora tem o extensor do polegar também, né, que tem origem, que são profundos também, desse compartimento posterior, encobertos pelo extensor dos dedos. O extensor dos dedos, ele tem para o dedo indicador um tendão, tem o dedo médio, o 4º dedo e para o 5º dedo, né? O dedo mínimo também tem um extensor só para ele, ó. Eu faço movimento de extensão, eu percebo aqui, visualizo a contração do dedo mínimo. Eu faço esse movimento de extensão do dedo indicador, também vai contrair, além do extensor dos dedos, o extensor próprio do indicador, que vai só para esse dedo aqui, que é o músculo profundo, tá? Extensor do indicador. Quando eu faço a mão em garra, ó, vocês percebem? Eu vou tentar fazer o quê? Uma resistência a esse movimento de extensão. Isso dá para visualizar de uma forma mais evidente os 4 tendões aqui para esses músculos, tá? Então, aqui, gente, voltando aqui ao compartimento dos flexores e também do pronador redondo, né? Em direção ao rádio, nós teremos aqui o músculo que faz esse movimento de pronação, que é o pronador redondo, tá? Então, você posiciona a mão com a eminência tenar em cima do epicôndilo medial e posiciona em direção ao rádio e faz a pronação. Quando você fizer esse movimento de rotação, chamado pronação, quer dizer, de supino para pronado, e você sentir a contração aqui, que ele vai se inserir no corpo do rádio, né, na face anterior do rádio, vocês podem sentir melhor esse músculo aí. A inserção do bíceps braquial também se faz, não só na tuberosidade do rádio, mas na aponeurose bicipital, que encobre também o pronador redondo, tá? Na aponeurose bicipital. Então, nós temos aqui agora que localizar o flexor radial do carpo. E como que eu faço isso? Eu faço o movimento de flexão do punho, ó, repare aqui que tem um tendão aqui, flexão do punho, e faço ao mesmo tempo um movimento de desvio do punho, chamado de abdução da mão, ou desvio radial, ó, desvio radial, faço o movimento aqui. Fazendo esse movimento, eu vou perceber o tendão do flexor radial do carpo. Agora, se eu pegar o flexor lunar do carpo, que vai se inserir também no osso pisiforme, eu faço um desvio lunar da mão, com flexão, tá? Ó, desvio lunar da mão,
com flexão. Aí eu pego o tendão do flexor lunar do carpo, que vai até aqui onde está o osso pisiforme, e depois continua nos ossos do carpo mais mediais, tá bom? Os ossos piramidal e o amato, né? Os ossos mais laterais, mais mediais aqui. Bom, agora sobra aqui entre o flexor radial do carpo e o flexor lunar do carpo, o tendão que está mais visível aqui, que mais salta aqui, bem no plano mediano do antebraço, que é o tendão do músculo palmar longo. Deixa eu ver se eu consigo. Esses movimentos que eu estou fazendo, vocês estão vendo? Esse movimento aqui é movimento de oposição do dedo polegar em relação ao dedo mínimo. Eu vou ter um tendãozinho aqui que vai se sobressair, que é o palmar longo, ó. Ó, palmar longo, faço esse movimento aqui, ou aqui também, né? Faço também aqui, ó, movimento de oposição da mão, para sentir o tendão do palmar longo, que também está presente no meu antebraço esquerdo. Algumas pessoas não têm esse palmar longo. Lá no laboratório de anatomia, tem um cadáver que tem 2 palmares longos, que é uma variação anatômica rara, mas são 2 tendões de palmar longo. Não havendo palmar longo, não é que vai ter comprometimento na função desse movimento de oposição da mão. Mas os tendões do músculo flexor superficial dos dedos vão cumprir o mesmo papel de tensionar a aponeurose palmar e também se prende ao retináculo dos flexores. Então, novamente, pessoal, o palmar longo, movimentos de oposição do dedo polegar em relação ao dedo mínimo, com flexão, ligeira flexão do punho. E na região entre o palmar longo e o flexor lunar do carpo, eu vou ter um músculo que faz o quê? Flexão das articulações interfalângicas proximais, que é o flexor superficial dos dedos. Eu faço esse movimento, vejam só, eu faço a mão em garra, eu pego aqui nesta região e vou sentindo aqui os tendões que se contraem, se enrijecem, né? Ficam mais rijos. Então, esse é o flexor superficial dos dedos. Para palpar o flexor profundo dos dedos, eu vou ter que afastar o músculo flexor lunar do carpo. Então, tentar aproximar o máximo possível da una, do corpo da una, e fazer a flexão das articulações interfalângicas distais. Tá? Esse músculo já é mais difícil de a gente apalpar, porque ele é profundo, né? O flexor profundo dos dedos tem origem do rádio da una e da membrana interóssea. E para palpar o pronador quadrado, eu tenho que fazer a pronação, mas posicionar a polpa dos dedos também profundamente a inserção do flexor lunar do carpo. Então, eu vou em direção ao processo estiloide da una, ou cabeça da una, e posiciono os dedos aproximadamente embaixo do tendão do flexor lunar do carpo, para sentir a contração, pelo menos ao nível da inserção do pronador quadrado na una, no quarto distal da una. E aqui eu faço um alongamento, né, para vocês, para poder relaxar um pouquinho também, que eu fico contraindo demais os músculos aí. Eu vou mostrar passo a passo essa palpação muscular. É lógico que não deu para falar do supra e infraespinal, porque aqui ficou difícil de mostrar, né? Podemos prosseguir, gente? E aí, para finalizar, nós temos os músculos da tabaqueira anatômica e os músculos da mão. A tabaqueira anatômica é aquele movimento típico de positivo. Eu faço positivo, eu vou encontrar aqui uma fossa, tá vendo aqui, gente? Uma fossa, e 2 tendões são visíveis nessa fossa aqui. Compreende, respectivamente, o extensor longo do polegar, que é mais medial, e lateralmente o extensor curto do polegar, lateralmente, tá? Se eu fizer um movimento de abdução do polegar, eu vou ter um outro tendão aqui sobre esse, que dá para sentir nesse movimento de abdução. Deixa eu ver se aqui, ó, fazer assim para vocês. Então, aqui, ó, aqui.
Deixa eu pegar melhor, um ângulo melhor para vocês entenderem o que eu estou tentando apalpar. Então, aqui, gente, na direção do osso do metacarpo, do primeiro osso metacarpal, se insere, na base dele, se insere o abdutor longo do polegar, que faz esse movimento aqui, ó, tá certo? Então, eu vou ter a palpação dele ao nível da inserção dele na base do quinto osso, ou, desculpe, do primeiro osso do metacarpo, que é do polegar, tá bom? Em seguida, eu faço um movimento de extensão do dedo e eu tenho a covinha aqui representada pela tabaqueira anatômica, tá? A extensão do dedo. Então, vejam que o abdutor longo do polegar, ele está junto do tendão do extensor curto. E afastado do tendão do extensor curto está o extensor longo do polegar. O extensor longo do polegar vai se inserir na base da falange distal do polegar. O extensor curto na base da falange proximal do polegar. E o abdutor longo na base do primeiro osso metacarpal, certo? Então, nessa sequência aí. Então, essa tabaqueira anatômica, que recebe esse nome, porque antigamente se usava para colocar rapé nessa cova e para cheirar e espirrar. Que antigamente se fazia isso na época medieval, né? No tempo dos príncipes, dos reis, era uma questão de um hábito, né? Que era um vício, porque o rapé também vicia como outras drogas, como o cigarro. Então, aqui, gente, para aproveitar aqui, nós temos que, nessa tabaqueira anatômica, nós temos duas estruturas ósseas importantes que dá para se sentir quando faz o desvio ulnar da mão, né? Faz o desvio ulnar, depois o desvio radial. Uma delas é o processo estiloide do rádio, e voltado aqui para a mão é o osso escafoide, que também faz esses movimentos de desvio ulnar e desvio radial da mão. O osso escafoide e o processo estiloide do rádio. Quando faz o desvio ulnar, sinto melhor o processo estiloide do rádio. Lembram? Então, aqui nós temos também a passagem de uma artéria, que é ramo da artéria radial, que é utilizado também na palpação, como nós veremos uma aula futuramente, certo? Quando se afasta o tendão do flexor radial do carpo. Na atuação do flexor radial do carpo, vocês, além da flexão da mão, vocês fazem o desvio radial da mão, ou seja, esse movimento aqui, ó, onde vocês vão poder sentir melhor o flexor radial do carpo. No caso dos extensores radial longo e curto do carpo, eu faço o mesmo movimento, só que extensão juntamente com desvio radial do punho ou da mão, tá certo? Então, extensores radial longo e curto do carpo, flexor radial do carpo fazem um movimento em conjunto, que é o desvio radial da mão, ou seja, a minha mão tenta se aproximar ao polegar mais próximo do rádio. Quando eu afasto o polegar do rádio, estou fazendo desvio ulnar. Então, aí vou ter dois músculos sinergistas aqui, na vista posterior, que é o extensor ulnar do carpo, que se insere na base do quinto osso metacarpal, né? E do lado aqui da ulna, nós teremos o flexor ulnar do carpo, que também acompanha, se faz sinergista, nesse mesmo movimento de desvio ulnar da mão com flexão anterior, tá? Então, aqui a extensão com desvio radial, né? Desvio radial, os extensores radiais, longo e curto do carpo. Extensor ulnar do carpo, desvio ulnar da mão com extensão. Flexão da mão com o mesmo desvio ulnar do carpo, ou da mão, nós temos a atuação do flexor ulnar do carpo. Tá bom? E movimento de pronação com a palpação do pronador quadrado aqui, quando ele se insere no quarto distal da ulna, próximo à cabeça da ulna. Agora aqui, pessoal, na palma da mão e no dorso da mão, a gente termina esse assunto da musculatura, que, evidentemente, né, há uns detalhes aí para falar que eu passei um pouco para frente. Mas aqui nós temos os músculos que fazem parte da eminência tenar, que não sei se você se lembra qual que é, e da eminência hipotenar. Vamos começar por aqui, que faz a abdução do polegar. Abdutor curto do polegar, certo? Esse movimento de flexão do polegar
temos o flexor curto do polegar, que produz também um arredondamento nessa margem, ó, tá vendo? Então, abdutor curto do polegar, que é superficial, flexor curto do polegar e extensor curto e longo do polegar, que faz movimento de extensão, né, que são músculos extrínsecos da mão. Então, abdutor curto e flexor curto do polegar são intrínsecos da mão. Juntamente com esses músculos, vamos ter profundamente o abdutor curto oponente do polegar, tá certo? E quando o polegar se aproxima paralelamente a esses dedos da mão, eu vou ter a atuação do músculo adutor do polegar. Então, aduz a mão, adutor do polegar, abduz, abdutor curto do polegar, juntamente com o longo, né? Flexiona, flexor curto do polegar. Quando eu faço esse movimento de aproximação da polpa do polegar com o dedo mínimo e os demais dedos, eu tenho a atuação do oponente do polegar. Então, o adutor do polegar, ele está na região palmar, não propriamente na eminência tenar. Aqui, no caso da eminência hipotenar, também tem os mesmos músculos, abdutor curto do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo, melhor dizendo, né? Flexor do dedo mínimo, também é curto, e oponente do dedo mínimo, que faz esse movimento. Tá? Movimento de rotação também. Na oponência faz movimento de rotação além de flexão. Flexor curto e oponente do dedo mínimo. Os músculos flexores, como os extensores, que são visíveis bem assim no dorso da mão, os tendões, os flexores já não são visíveis, os tendões. Mas eu quero palpar, por exemplo, o músculo flexor longo polegar. Então, eu faço o quê? Esse movimento contra a resistência, ó. Contra a resistência, até que contraia aproximadamente na parte média da face anterior do rádio. Eu faço esse movimento e sinto a contração dele, que é o músculo mais profundo, tá? E o tendão dele está correndo aqui, ó, nesse ponto aqui. O tendão do flexor profundo, longo do polegar, que se insere na base da falange distal do polegar, flexor longo do polegar. Os demais tendões de flexores, tanto superficiais quanto profundos, não são perceptíveis, porque a palma da mão ela tem bastante tecido conjuntivo e tem o tecido adiposo, que forma um acolchoado, né? Forma um acolchoado aqui que não dá para sentir muito bem. Onde vai ter os músculos lumbricais, em torno de 4 músculos, né? Que estão presentes a partir da origem dos 4 tendões do flexor profundo dos dedos, inserção na base da falange distal do segundo até o dedo mínimo, quinto dedo. Deixa eu dar uma olhada na mensagem aqui, que aqui o Márcio está falando aqui, está travando aqui, Márcio. Renan? O Márcio, será que é algum problema? Professor, acho que é só para mim, deve ser minha internet, então. O pessoal falou que está tranquilo para ele. Assim que puder, então, esse vídeo será disponibilizado para vocês, e aí, se vocês tiverem outro horário livre, vocês vão poder assistir melhor. Eu vou passar em seguida as imagens, mas só para terminar aqui, viu, gente? Então, aqui, entre os músculos da eminência hipotenar e tenar, vamos ter os músculos médio-palmares, começando pela camada superficial, onde estão os lombricais, e terminando depois com os interósseos palmares, que são 3 músculos interósseos, que não são possíveis de palpar aqui. Quanto aos músculos interósseos, eles são palpáveis entre os ossos do metacarpo no dorso da mão, então são interósseos dorsais. O interósseo dorsal 1 é que está entre o polegar e o dedo indicador, então é esse músculo que forma essa prega aqui, ó. Estão vendo? Interósseo dorsal. Tranquilo? Agora, os demais interósseos, 2, 3, 4, já estão localizados entre os ossos do metacarpo. Então, vou ter que apalpar nesse espaço interósseo para ter uma noção deles. Quando eu faço a abdução dos dedos, eu tenho a contração dos interósseos dorsais. A abdução dos dedos, com exceção do polegar, tá? Interósseos dorsais. Quando eu faço a aproximação, eu estou fazendo a adução, eu tenho os interósseos palmares que contraem, tá bom? Então, a abdução, aí eu faço a abdução dos dedos, eu coloco a mão posicionando entre os ossos do metacarpo nos espaços interósseos. Faço esse movimento aqui. Agora, quando eu faço esse movimento da mão em L, com o polegar estendido, isso aqui, ó,
a mão em L, como se fosse um movimento de natação, né? Faz a natação. Esse movimento assim, já existe a atuação dos músculos lumbricais também, que estão na palma da mão. Não vou comentar aqui sobre inervação, viu, gente? Mas também é um assunto bastante importante saber do plexo braquial, que esse plexo vai para todos esses músculos que eu falei anteriormente, né? Então, por favor, eu não dei razão para alguns músculos profundos, como o extensor do indicador, que não dá para sentir o tendão em algumas pessoas, e eu já tenho dificuldade de sentir em mim mesmo, né? O tendão do extensor dos dedos e do indicador se funda e forma um tendão único para esse dedo aqui, do dedo em riste, né? O dedo assim que fica apontando, extensor do indicador e dos dedos. Mas vamos passar a próxima agora apresentação já para vocês. Eu vou recapitular com vocês. Espera um pouquinho só. Aqui ainda tem que compartilhar aqui. Isso. Tá dando para enxergar aí, gente? Mesmo Márcio, tá enxergando aí, Márcio? Sim. Tô sim, professor. Muito bem. Então, essa numeração que está vendo aqui, gente, é só porque estou seguindo um roteiro que eu passei para vocês, passei para todo mundo por e-mail. Hoje faltou bastante gente, né? Mas eu vou deixar, eu espero que eles possam estar acompanhando essa aula fora do horário normal de sexta-feira, né? E, se breve, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter aula presencial, né? Assim espero. E a gente poderá conversar. Eu não sei como é que vai ser o momento de recepção na sala teórica, mas eu preferiria dar essa aula lá na sala 22, onde tem divã, onde tem mesas, e que dá para fazer um treinamento melhor com palpação, né? Assim, esperamos que isso aconteça em breve. Enquanto isso, nós vamos tentando nos virar aqui com as imagens dos atlas. Aqui, pessoal, tem um atlas, umas imagens desse site chamado KenHub, cujas imagens são bastante didáticas, né? E vocês poderão acessar também na internet, é só digitar KenHub, Q-E-N-H-U-B. Vocês vão encontrar lá diretamente, eu posso passar o link depois para vocês, o KenHub, e aí vocês vão poder estudar os músculos com relação à origem, inserção, à inervação, a ação muscular também é muito importante. Eu diria que o fundamental é saber o que o músculo faz na articulação. Em se tratando do deltoide, aqui as três origens do deltoide é a parte clavicular, essa aqui da frente, a parte média, que é o deltoide, a parte acromial, vocês estão vendo, ó, e a parte espinal, que é a posterior do deltoide, as três partes. Então, a função principal do músculo é abduzir o braço com a contração das três partes. Isso de tal forma que vocês podem fazer uma palpação global do deltoide, posicionando a mão por inteiro nas três partes, assim, desde da clavícula e escápula em direção ao úmero. Os dedos voltados, que vocês estão apalpando, voltados para a inserção no úmero. Essa parte acromial, que é essa aqui em verde, é considerada também algumas pessoas que praticam atividade física ou faz musculação, é uma parte que é um músculo bipenado, que é um músculo bastante, assim, tem umas fibras que convergem para vários pontos do tendão, que é centralizado, e não dá para visualizar, porque o tendão está no meio dessa massa muscular. Mas só essa porção acromial aqui é o músculo bipeniforme. E aí, a parte acromial se faz esse tipo de pegada que vocês estão vendo com o indicador e polegar, como é mostrado aqui. O braço deverá estar, então, em momento de abdução a partir da posição anatômica. No caso dos músculos
do manguito rotador supraespinal, infraespinal, redondo menor e o subescapular, nós temos por ordem a fossa supraespinal, a inserção do músculo no tubérculo maior do úmero, supra e infraespinal também se insere no tubérculo maior, o infraespinal com origem da fossa infraespinal da escápula. Quando vocês apalpam essas fossas, vocês localizam primeiramente a espinha da escápula e com a mão você posiciona acima da espinha ou abaixo da espinha para sentir a contração muscular. Na atuação do supra, você vai ter um outro músculo encobrindo esse, que é o trapézio, como eu já falei. Então, vocês têm que ter o cuidado de fazer a abdução bem exagerada para poder sentir a contração desse músculo supraespinal. Quando você faz a rotação lateral do úmero ou do braço, vocês têm a atuação do músculo infraespinal, tá certo? Juntamente com o redondo menor, que é esse aqui que tem origem da margem lateral da escápula, e se insere no tubérculo maior do úmero também. Então, esse redondo menor é um músculo muito importante no movimento de rotação lateral, além de adução do braço. Então, supraespinal, essa posição dos dedos, os 4 dedos da mão, exceto o polegar, voltados acima da espinha da escápula, aprofundando aqui, sentindo primeiro o músculo trapézio, mas o objetivo não é o trapézio, é o supraespinal que está embaixo dele, tá? E o infraespinal é logo abaixo da espinha da escápula, que está onde estão esses 3 dedos da mão do examinador. Aí pede-se para o paciente fazer também um movimento de rotação lateral do braço, com a flexão do cotovelo para ajudar nesse movimento rotatório. Músculo subescapular, ele é rotador medial do braço. Vejam que ele se insere aonde? No tubérculo menor do úmero e na cápsula da articulação do ombro. Esse subescapular com origem da fossa subescapular. Além disso, ele aduz também o braço, além de rotador medial. Então, você faz aquele movimento contrário à rotação lateral. O redondo maior também, como o subescapular é adutor do braço e rotador medial do braço, da mesma função do subescapular. Mas você tem que apalpar a partir do ângulo inferior da escápula e fazer a rotação medial para poder avaliar melhor o movimento e contração deste músculo aqui. O córaco braquial, com origem do processo coracoide, inserção no terço médio do corpo do úmero, na face medial aqui do úmero, é um músculo que tem origem comum com a cabeça curta do bíceps braquial. Esse aqui que está em destaque aqui. Portanto, você faz um movimento de adução na horizontal juntamente com a flexão do braço. Aí você percebe, logo atrás da prega axilar, o córaco braquial em origem comum com o bíceps braquial. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, um minuto só. Então, aqui o córaco braquial, a palpação do córaco braquial, portanto, com o dedo indicador, olha só, aqui a prega axilar anterior da fossa axilar, está a axila do paciente, aqui está o bíceps braquial, cabeça curta, que tem origem do processo coracoide também, né? E a palpação do subescapular, aqui no caso do indivíduo, a seta em verde indica o movimento que movimento resistido que o terapeuta faz no paciente. Então, o paciente vai fazer movimento de adução do braço, né? Tentando aduzir do braço a seta vermelha. E o terapeuta vai tentar impedir esse movimento de adução do braço com rotação medial. Tem que impedir a rotação medial e a adução do braço. Aí ele encaixa os dedos nessa cavidade da axila, aqui, ó, encaixa os dedos bem voltado para a fossa subescapular do mesmo osso, né? E tenta sentir a contração do subescapular. Então, isso aí é um movimento também auxiliado com a mão direita para segurar o ombro e estabilizar mais a articulação do ombro. Então, como eu falei para vocês, ó, uma mesa assim, ideal para fazer essa palpação, essa mesa que o paciente fica com o rosto voltado para o encosto aqui da mesa, que deixa ele mais confortável, né? Os 2 redondos, o maior e o menor, então, observamos aqui na margem
lateral da escápula e ângulo inferior da escápula. Então, o maior do ângulo inferior e o menor da margem lateral, logo acima do ângulo inferior da escápula. Pede-se ao paciente fazer rotação medial para palpar o redondo maior, e posicionando o dedo no ângulo inferior, e pede-se para fazer a rotação lateral para a palpação do redondo menor, já na margem lateral da escápula. Aí o bíceps braquial, com duas cabeças, que vocês estão vendo aqui, a cabeça curta e a cabeça longa, com origem escapular, com duas inserções na aponeurose bicipital e no tendão, e por meio de um tendão no rádio, na tuberosidade do rádio. As duas porções do bíceps, os dois ventres, eles estão, às vezes, separados, e dá para sentir essa divisão pela palpação também. Os dois se ajustam, se acoplam, né, formam um ventre único aqui, mas proximalmente eles estão afastados. Aqui foi feita uma dissecação do cadáver com a remoção também do músculo deltoide para poder visualizar a origem do bíceps braquial com as duas cabeças longa e curta com origem da escápula. Então, aqui no caso do antebraço, esse deverá ser feito com movimento em supinação, a flexão do cotovelo, ou a flexão do antebraço sobre o braço. Na posição de pronação do antebraço, faz a flexão do cotovelo para a palpação do músculo braquial, que tem origem do úmero, na região da diáfise do úmero, e inserção na una, na tuberosidade da una, como é mostrado na imagem aqui. Então, nós temos aqui palpação do bíceps braquial com as duas cabeças, a mesma palpação bidigital, ou seja, dedo indicador e polegar, facilita mais a visualização aqui do bíceps braquial, tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa, né? E vejam que não é a inserção, né? A inserção se dá aqui na fossa cubital. Então, notem que a aponeurose e a inserção distal do bíceps braquial, aqui a aponeurose com o dedo indicador da terapeuta, pegando aqui o tendão do músculo bíceps braquial no rádio, e aqui, esse tendão aqui, ele é palpado aqui com a pegada bidigital também, polegar, dedo indicador, através da polpa dos dedos, que dá para se perceber esse tendão distal. Aqui a aponeurose do bicipital e aqui o tendão distal do bíceps. O músculo braquial também, como eu mostrei para vocês, entre o compartimento dos flexores do braço e extensor do braço e cotovelo, né? Então, o tríceps está logo inferior e aqui superiormente está o bíceps braquial e entre os dois apalpa-se o ventre do músculo braquial. A inserção do braquial se faz na una, né? Então, aqui nós temos o tríceps com a cabeça longa, que é a cabeça que dá para se palpar atrás da parte espinhal do músculo deltoide, essa porção aqui, né? Aqui a cabeça longa, a cabeça lateral, que é mais superficial e palpável, e a cabeça medial, que é mais curta e profunda, encoberta pela cabeça longa. Aqui o tendão de inserção do tríceps braquial no lécrano da ulna, cujo tendão também dá para se palpar. Quando você faz a flexão do cotovelo, você relaxa o músculo, né? E você pega a fossa do olécrano aqui, nesse ponto de inserção do tríceps braquial. Então, veja a palpação global. Aqui os movimentos são de resistência ao movimento de extensão do cotovelo na seta vermelha e o movimento de extensão do cotovelo na seta verde. Então, o paciente faz esse movimento de extensão com a seta verde e o terapeuta resiste a esse movimento de extensão com a seta vermelha aqui, indicando o movimento da mão do terapeuta, certo? E, ao mesmo tempo que faz isso, ele apalpa globalmente, com auxílio de todos os dedos da mão, as três cabeças do tríceps braquial, principalmente a cabeça lateral e a cabeça longa, né? Então, ele apalpa, ele sente bem melhor aqui a aponeurose e tendão de inserção no olécrano da ulna do tríceps braquial.
E aí o tendão do tríceps braquial também pode ser apalpado bimanualmente, ou seja, com as duas mãos e os polegares procurando separar o tendão ao nível da sua inserção no olecrano da ulna. Vejam que aqui está o epicôndilo medial do úmero e do outro lado o epicôndilo lateral, né? Então, esse movimento aqui é facilitado quando se faz a extensão do cotovelo, em que enrijece o tendão de inserção do tríceps. Eu ponho essa figura aqui a título de ajudar vocês também a entender um pouco da dissecação ou da cirurgia desses músculos no compartimento flexor do antebraço, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, aquela sequência de músculos que eu falei para vocês, nós teremos o pronador redondo com duas cabeças de origem, uma do epicôndilo medial e origem ulnar também, onde é que ele está aqui, pronador redondo, aqui, ó. Esse músculo que está aqui, pronador redondo, com duas cabeças de origem. O flexor radial do carpo, cadê? Flexor radial do carpo, acho que aqui não pegou. Aqui, ó. Flexor radial do carpo foi afastado, vejam só, com auxílio de pinça e afastador da cirurgia, com origem do epicôndilo medial, inserção na base do segundo osso metacarpal, tá certo? Então, flexor radial do carpo. Inserção do pronador redondo no corpo do rádio, como está visível aqui, olha, o rádio está bem exposto aqui. O músculo supinador, que é esse profundo, ele só é palpável também quando você apalpa com faz uma força mais intensa em relação ao músculo extensor dos dedos, que está encobrindo o supinador. Você faz um movimento de supinação logo acima da inserção do pronador redondo. Então, está aqui o supinador, no músculo profundo. E o músculo, aqui, o flexor superficial dos dedos, com origem também tem cabeça do epicôndilo medial, tem cabeça ulnar e cabeça radial também. Então, tem 3 cabeças de origem, úmero, ulnar e radial. Esse é o flexor superficial dos dedos, cujos 4 tendões vão se inserir do segundo até o quinto dedos na base da falange proximal desses dedos. Ou melhor, da falange média, perdão, desses dedos. Já o profundo vai na base da falange distal do segundo até o quinto dedo. Então, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, o compartimento superficial e o palmar longo aqui também, que nem sempre está presente em alguns indivíduos, como nós vamos mostrar. Aqui, origem, inserção, cabeça do epicôndilo medial do úmero, cabeça humeral e a cabeça ulnar do pronador redondo, inserção na face lateral, na margem lateral e anterior do rádio, na parte média do corpo do rádio, certo? O pronador redondo faz a mesma atuação do pronador quadrado, que tem origem da extremidade distal do rádio e inserção na extremidade distal da ulna. Quando se afasta o tendão do flexor ulnar do carpo, você consegue sentir a contração desse músculo pronador quadrado, já um pouco mais complicado, né? Que os músculos encobrem e essa é a camada mais profunda muscular. E aqui nós vemos aqui a mão que está com os dedos flexionados e também o punho flexionado, exibindo aqui os tendões distais, apresentando o palmar longo aqui, ó. Esse tendão aqui, ao lado dele está o flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos e depois o flexor ulnar do carpo. Então, aquilo que eu já falei para vocês, o dedo indicador voltado para o flexor radial do carpo, o dedo médio para o palmar longo, o dedo anular para o flexor digital superficial e o dedo mínimo para o flexor ulnar do carpo, para facilitar também a localização para vocês quando estiverem apalpando o paciente. Nós temos aqui também uma dissecação de um antebraço, onde está visto aqui o flexor radial do carpo, né? Onde é que está? Ele está aqui. O flexor ulnar do carpo também está afastado aqui, para mostrar o flexor profundo dos dedos,
que é já mais difícil de apalpar, mas você faz a flexão das articulações interfalângicas distais para poder sentir a contração dele do lado ulnar do antebraço, né, do lado onde está localizado o corpo da ulna. Então, nós teremos aqui, ó, pronador redondo, como eu mostrei para vocês, PR, olha a posição dos dedos, a eminência tenar apoiada sobre o epicôndilo medial do húmero, dedo polegar corresponde ao pronador redondo, flexor radial do carpo, número 2, número 3, palmar longo, número 4, flexor superficial dos dedos, e número 5, flexor ulnar do carpo, certo? E aqui a posição da mão, vocês notam que o punho está flexionado, as mãos estão todas os dedos, as articulações, tanto metacarpofalângicas como interfalângicas, flexionadas todas, de tal forma que dá para sentir e visualizar mesmo os tendões distais desses compartimentos musculares. O músculo palmar longo, ele é aquele que apresenta o tendão mais superficial aqui, localizado entre o flexor radial e o flexor superficial dos dedos, mais ulnar do carpo. Então, esse aqui, ó, o tendão do palmar longo. Você faz esse movimento dos dedos que permite contrair a aponeurose palmar e o retináculo dos flexores, que é onde se insere também o palmar longo. Então, isso aqui é uma presença bilateral do palmar longo nessa pessoa, na mão direita, no punho direito, e no punho esquerdo. Vejo que esse tendão mais fino aqui é do palmar longo, fazendo sempre esse movimento de oponência dos dedos. No caso de uma ausência de palmar longo de um lado, pode-se confundir com o flexor superficial dos dedos, como é aqui nesse caso aqui da mão direita do paciente, ele pode estar ausente aqui também na mão esquerda do paciente. Então, aqui no caso de ausência, olha, nesse caso aqui, a ausência do palmar longo. E no caso da mão do antebraço direito, a presença do palmar longo através da sua palpação com esse dedo indicador. Aí, flexor superficial dos dedos com relação à origem e inserção, é cabeça húmero-ulnar, ou seja, do processo coronoide da ulna e também do epicôndilo medial do húmero, e a cabeça radial com a face anterior do rádio, abaixo da tuberosidade do rádio, logo distal à tuberosidade do rádio. Então, esse é o flexor superficial dos dedos, cujos tendões caminham em direção às falanges médias do segundo, terceiro, quarto e quinto dedos, né? Já o flexor profundo dos dedos tem uma origem não mais do húmero, mas a origem também ulnar e radial e da membrana interóssea. Então, esse músculo aqui, ele está encoberto pelo superficial e apresenta também 4 tendões que vão se inserir na base da falange distal do dedo indicador médio, anular e mínimo. Então, a palpação do flexor radial do carpo com 2 dedos, veja assim, o movimento que é sempre de flexão do punho, flexor radial do carpo, sendo apalpado aqui, tá certo? A palpação do flexor ulnar do carpo também, com o desvio radial da mão, se tem o flexor radial do carpo, juntamente com a flexão do punho. E com o desvio ulnar, juntamente com a flexão do punho, você tem a palpação do tendão do flexor ulnar do carpo até o osso psiforme também, onde ele vai se inserir. E no caso do flexor superficial dos dedos, você não precisa flexionar o punho, mas somente fazer a flexão das interfalângicas proximais e também metacarpofalângicas, aí sentir a contração nessa região aqui de localização do superficial dos dedos. Aí o flexor longo do polegar é esse músculo aqui da camada profunda, esse músculo, flexor longo do polegar, aqui está presente também juntamente com o flexor profundo dos dedos, com origem do rádio, mas da metade distal e da membrana interóssea, e a inserção se faz atravessando o retináculo dos flexores, se faz na base da falange distal do polegar, do primeiro dedo. Então, novamente, você faz a resistência fazendo oposição ao movimento de flexão desse dedo do polegar e sente o enrijecimento do tendão do flexor longo do polegar. E posiciona uma outra mão aqui
a partir do rádio, procurando sentir o flexor longo do polegar se contraindo, se movimentando. Aí você afasta também o flexor radial do carpo para poder ter um acesso melhor ao flexor longo do polegar. E o bráquio radial, ele tem origem não no epicôndilo lateral, mas sim na crista supraepicondilar lateral do úmero e parte da diáfise do úmero. Olha, o bráquio radial superficial. Ele se insere no processo estiloide do rádio, como é indicado aqui, não é? Então, esse músculo aqui isolado aqui é o bráquio radial, que é sinergista do bíceps e do músculo braquial. E aí, dedo em pinça, o ventro bráquio radial aqui na sua origem dele, a partir do úmero, que está localizado ao nível do epicôndilo, acima do epicôndilo medial do úmero. Compartimento extensor agora, né? Retiramos o bráquio radial, onde nós vamos ter os extensores do carpo radial longo, veja aqui que é o mais superficial, e que vai em direção à base da falange do segundo osso metacarpal. Desculpe, da base do segundo osso metacarpal, não na falange, né? Então, ele faz esse desvio radial da mão juntamente com a extensão do punho, tá? O outro músculo que está sob esse extensor radial longo é o extensor radial curto, que se origina também do epicôndilo lateral do úmero, mas se insere na base do terceiro osso do metacarpo. Aqui, por exemplo. Então, ele participa do movimento de desvio radial da mão, mas principalmente de extensão do carpo, né? Está mais próximo aqui da falange, desculpe, do terceiro osso metacarpal. E aqui o extensor dos dedos juntamente com o dedo mínimo, né? Então, são os 4 tendões que vão se inserir na base, em toda a falange distal do segundo até o 5º dedo, e também envolvido pela poneurose, ou pelo, melhor dizendo, pelo retináculo dos extensores. Extensor dos dedos, ele é facilmente palpável quando se faz a extensão do punho juntamente com a extensão das metacarpofalângicas também. Então, veja o extensor radial longo do carpo, a palpação da origem com a mão esquerda, e com a mão direita do examinador, a inserção dele na base do segundo osso metacarpal. Os movimentos de resistência com a seta vermelha e o movimento do paciente com a seta verde, né? Fazer o desvio radial da mão juntamente com a extensão do punho. E o extensor dos dedos, movimento de resistência com as setas vermelhas, com a mão do examinador, e, ao mesmo tempo, procura evitar esse movimento de extensão das metacarpofalângicas. Então, se tornam mais salientes os 4 tendões do extensor dos dedos, cuja origem se faz também no epicôndilo lateral do úmero. E aqui uma imagem de um cadáver, onde se observa, está dissecada uma artéria, que é ramo da artéria radial, a fossa denominada, uma fossa triangular, denominada de tabaqueira anatômica, essa aqui. Então, os ossos do carpo estão aqui localizados, né, o escafoide, o semilunar, pelo menos, e o tendão aqui do extensor longo do polegar, esse que está mais desviado em sentido medial. Em sentido lateral, nós temos o tendão do abdutor longo do polegar associado ao extensor curto do polegar. De tal forma que eu tenho uma região extremamente importante para a palpação óssea e pulsação da artéria radial, tanto do processo estiloide do rádio, quanto dos ossos escafoide, que está aqui localizado, né? Inclusive, aqui é a base do segundo osso metacarpal, onde se insere o extensor radial longo do carpo. Aqui também tem o tendão dele, que vai se inserir aqui. E depois nós terminamos, né, gente? Os músculos da mão, os músculos próprios da mão, ocultos da mão, os tenares, primeiramente o 107, onde nós temos o abdutor do polegar, depois o flexor curto do polegar, tá certo? O abdutor é um dos mais importantes, porque é o mais superficial. O flexor curto do polegar, você faz os movimentos, e o oponente do polegar, que tem inserção também do retináculo, inserção proximal.
do ligamento transverso da palma da mão, esse ligamento aqui, a continuação também do retináculo dos flexores, mas ao nível da palma da mão, que forma também aquele túnel do carpo, onde passa o tendão dos músculos flexores superficiais dos dedos, passa por esse ligamento aqui transverso. Então, aqui nós temos, a partir desse retináculo aqui, da aponeurose palmar, perdão, a origem do oponente do polegar que se insere no corpo do primeiro osso metacarpal. Esse aqui é o músculo mais profundo, logicamente mais difícil da gente perceber, juntamente com o oponente do dedo mínimo, que está encoberto pelo abdutor do dedo mínimo e flexor curto do dedo mínimo, né? Que é esse músculozinho que está aqui. Ambos se inserem também na base da falange proximal do quinto dedos, né? Quinto dedos, bem como o abdutor curto e flexor curto nos ossos sesamoides da articulação metacarpofalângica da mão. E depois os interósseos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto interósseos, a origem que corresponde são músculos bipeniformes, estão vendo os 4 interósseos aqui, e a sua inserção, tendão de inserção, se faz na base das falanges proximais do dedo indicador, do dedo médio, do dedo anular, né? Então, do dedo anular se faz em ambos os lados aqui, na base do dedo anular. Então, somente o dedo mínimo não recebe inserção dos músculos interósseos dorsais, mas sim origem a partir da diáfise. Então, todos os ossos metacarpais, incluindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é de onde se origina esse músculo bipeniforme, das faces, sempre as faces voltadas umas para as outras, né, do metacarpo, um voltado uma face para a outra, de origem dos músculos interósseos, nos espaços interósseos do dorso da mão. E aí eu faço meus agradecimentos a todos que me ouviram, viram e estudaram com paciência e humildade. Há aqueles que são capazes de enxergar o músculo no vivente muito, muito além do atlas. A todos que irão praticar aquilo que aprenderam e ensinar com amor, carinho e criatividade. E aqueles que aprenderam mais consigo mesmos do que com seu mestre, seja eu, seja qualquer outro professor, vocês conseguirem ultrapassar os ensinos do seu mestre, vocês se tornarão mestres também. Além de discípulos, nós todos somos discípulos, mas todos nós dependemos de um mestre para nos ensinar. E é aquele que nos deixou um legado precioso e palpável, o nosso próprio corpo, que é o nosso Pai, que é Deus, né? Então, esses agradecimentos eu não posso jamais deixar de fazer, e por todos vocês que me aguentaram até agora, né? Nesses instantes da aula. Bom, então nós temos a presença de poucos hoje, né? Infelizmente, eu esperava uma participação mais massiva, mas pelo menos eu tentei dar uma aula palpatória para vocês de músculos do membro superior, e espero conseguir dar aula palpatória também de músculos do membro inferior mais para frente, né? Então, sempre a parte de osteologia, depois de miologia, depois de vasos e nervos palpáveis, né? Artérias e linfonodos também. Obrigado a todos. E agradeço aí. Valeu, professor. Obrigado, Gabriel. Agora, valeu, professor. Obrigado. Imagina. Agora são 20 para as 4, né, no meu relógio aqui. Então, eu agradeço a todos. Até a próxima oportunidade, que a gente... Vou desgravar a aula aqui, né?